Então, Mateus capítulo 14, versículo 28 e versículo 29 dizem: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos fala alguma coisa com Jesus. Nenhum deles sequer emitem uma frase para Jesus. O único foi Pedro. E o que me deixa assim encabulado é que você está no meio de uma tempestade, o barco está afundando, Jesus vem caminhando sobre as ondas, e quando ele está chegando perto, que você consegue ouvir a sua voz, ele diz: não temas, sou eu. Você não pede para ele acalmar a tempestade. Se eu fosse amigo de Pedro, eu ia falar: Pedro, tá maluco, cara? Tá bilolado da ideia? Não tá batendo bem? Nós estamos no meio de uma tempestade, o barco praticamente afundando, Jesus chega perto e, ao invés de pedir acalme a tempestade, faz como da outra vez, dá uma palavra e faz com que o mar se aquiete. Não. Pedro olha e diz: se é o Senhor mesmo, permita que eu ande sobre as águas até onde o Senhor está. Se é o Senhor mesmo, permita que eu caminhe daqui onde eu estou até onde o Senhor está. Vou dar um segundinho para ver se você consegue captar essa palavra. Pedro não pediu para Jesus acalmar a tempestade. Pedro não pediu para Jesus resolver o problema da hora. Pedro não pediu uma solução imediata. Sabe o que Pedro pediu? Ele pediu uma experiência. Glória a Deus. Pedro não pede a solução de um problema. Pedro não pede um milagre urgente. Pedro pede uma experiência. Porque na mente de Pedro, viver alguns segundos pisando onde Cristo pisa, sentindo o que Cristo sente, é muito maior do que ver um vento, um mar, uma tempestade se acalmar. A pergunta de Deus para mim e para você hoje é: o que você quer? Uma solução imediata? Um problema que se resolve agora? Ou você quer viver uma experiência comigo? Você quer viver algo que ninguém vai roubar de você? Algo que ninguém vai conseguir tirar de você? Oh, meu Deus! Em nenhum momento Pedro grita: Senhor, se és tu, acalma este vento. Não, ele grita: se és tu, permita-me viver o que tu estás vivendo, sentir o que tu estás sentindo, pisar onde o Senhor está pisando nas águas, sentir, viver o sobrenatural. Este é o tempo de experiência com Deus. Esse é o tempo de nos preocuparmos mais em viver o sobrenatural com Deus do que termos soluções imediatas, soluções rápidas para os nossos problemas. Grave isso. Pedro está diante de Jesus, aquele que os próprios discípulos já disseram outra vez: quem é ele que até o vento e o mar lhe obedece? Pedro está diante deste homem e, ao invés de pedir acalme a tempestade outra vez, Pedro pensa: isso eu já vivi. Agora o que eu quero viver é uma experiência contigo aí no meio do mar. Se és tu, me chama para eu ir até o Senhor. E Jesus, com aquele sorriso, diz: vem. Ele está te chamando hoje para viver uma experiência com Ele, porque experiência é melhor do que soluções imediatas. Este é um tempo de você viver uma experiência sobrenatural com teu Deus. Menino, menina, preste atenção, meu jovem. Este é o tempo de você viver uma experiência sobrenatural com Deus. Porque viver como os outros vivem não vale tanto a pena. Ver o que os outros veem não vale tanto a pena. Este é o tempo de você ser um Pedro. Olhar para Jesus e dizer: me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Guarde isso. Pedro não pediu para Jesus acalmar a tempestade. Ele pediu para andar sobre as ondas. Ele não pediu uma solução. Ele pediu uma experiência. Deus abençoe, pessoal.